Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da quinta temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ, que visa dialogar com músicos sobre questões relativas ao mundo da composição musical. O projeto propõe travar um diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto, do jazz, da MPB, sem restrição estética. Os vídeos dos bate-papos dos 4 anos anteriores, 2020 a 2023, e desta quinta temporada, 2024, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. Os programas de 2023 em diante estão disponíveis também em formato podcast no Spotify, na Apple Music, dentre outras plataformas. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduíno Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner. E hoje temos a honra de receber o compositor e professor Caio Facó para falar sobre sua obra musical, suas atividades de ensino em música e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Seja bem-vindo, Caio. Boa tarde a todos, ou boa noite, bom dia. Sou Ian Wagner, faço parte da equipe do projeto e eu vou iniciar aqui esse nosso bate-papo, primeiro fazendo uma rápida leitura da biografia do nosso convidado, agradecendo também já aqui antecipadamente o aceite dele, né, de participar aqui do nosso programa. E em seguida, após a biografia, já vou introduzir uma primeira questão, né? Então, o nosso convidado, Caio Facó, é natural do Ceará, é compositor e doutor em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Suas peças orquestrais foram interpretadas pela Orquestra de Câmara de Valdívia, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e Orquestra Metropolitana de Lisboa. Sua obra para câmara recebeu estreias dos grupos Mivos Quartet, Ensemble Cepro Musique, Ensemble Vox Contemporânea e International Contemporary Ensemble. Premiado no concurso internacional Novos Compositores, primeiro prêmio no International Composers Competition, premiado em 3 edições do Prêmio Funarte de Composição Clássica e finalista por 3 anos consecutivos do Festival Tinta Fresca. Trabalhou como artista convidado da Orquestra de Câmara de Valdívia e como compositor residente do Ensemble MPMP em Portugal. Recebeu, em 2018, sua primeira encomenda da Fundação OSESP. Em 2021, foi nomeado o primeiro compositor residente do quarteto de cordas da OSESP. Facó foi professor da Escola de Música da UFRN e atualmente é professor do curso de música da UDESC. Bom, novamente, boa tarde, Caio. Começar aqui a nossa conversa. Então, pedindo para você falar um pouquinho do teu histórico, né? Assim, como você começa na música, né? Se é algo, enfim, que de alguma maneira você tem uma influência familiar ou se começou de uma maneira diferente, né? E se, depois como que esse caminho te levou à composição musical, né? Se foi algo descoberto desde o início ou se foi algum evento que ocorreu depois, no futuro. Obrigado, Ian. Obrigado, Liduíno. Bom, queria iniciar dizendo que é um prazer receber esse convite para essa conversa com vocês. É realmente uma alegria poder compartilhar um pouco dessa trajetória. E, bom, começando respondendo a sua primeira questão, eu sou um compositor nascido no Ceará, sou conterrâneo do professor Liduíno, que também é lá do Ceará, e eu gostaria de iniciar, talvez, com essa questão que, para mim, é uma questão que é bastante relevante hoje em dia, que é o fato de ser um compositor que veio do Nordeste, né? Pelo fato de que muitas pessoas, de alguma forma, quando, antes mesmo de escutarem uma música, já passam a ter, digamos assim, certas ideias daquilo que vai ou não vir de alguém que vem de uma certa região específica do nosso país, né? Então, o Nordeste é um lugar que, não precisa ser dito, né? Tem uma cultura riquíssima, muito antiga também, e eu venho, de alguma forma, tentando me relacionar com essa cultura como compositor, já de um tempo para cá.
A questão é que isso mudou muito na minha trajetória, desde os primeiros anos, no início da minha carreira como compositor, até os dias atuais. Então, esse é um primeiro contexto que eu gostaria de trazer aqui para esse momento, que é o compositor enxergar-se pertencendo a um determinado local, a uma determinada origem, né? Então, eu tenho muito orgulho de dizer que sou um compositor cearense, mas ao mesmo tempo eu gostaria de dizer que isso não é algo que me define, assim, não é algo que define minha música. É sempre uma questão muito delicada, assim, trazer essas referências, esses referenciais teóricos para dentro de uma composição musical. E cada vez mais, à medida que vai passando o tempo, eu tenho trabalhado com isso de uma maneira mais cuidadosa. Ao menos é assim que eu tenho enxergado ultimamente. Então, eu nasci em Fortaleza, no Ceará. Comecei meus estudos na música por volta dos 13 anos, tocando guitarra elétrica. Então, as minhas primeiras referências musicais, digamos assim, são rock mesmo, vários estilos de metal também. Tocava em algumas bandas, mas desde o princípio eu sempre tive um interesse muito grande pelo improviso. Então, a arte de improvisar para mim foi algo que sempre fez muito mais sentido do que tocar peças já prontas, né? E não que essas peças não fossem boas, porque eram peças realmente fantásticas que eu adorava tocar, mas é que para mim o ato de improvisar, de criar novas possibilidades no braço do instrumento ali fazia muito sentido. Então, eu comecei ali tocando um pouco e logo passei a ter algumas aulas de teclado também, de piano, e comecei a formalizar ali algumas composições, né, escrevendo na época no Finale, né, um programa que eu tinha baixado e escrevia também. Então, foi aí que começou a surgir, assim, de maneira bem espontânea, as primeiras composições, e eu comecei a estudar também alguns livros de orquestração. Na época, o primeiro livro que eu li foi o livro do Korsakov, um livro que, para mim, fez muita diferença, um tratado antigo, né, de orquestração, mas eu li e reli aquele livro muito, para mim era uma grande inspiração poder entrar em contato com aquele tratado. E eu sempre tentei trabalhar com aquelas formações instrumentais, com aquelas combinações, né? Então, o Korsakov vai falar de combinações de sopros, de metais, de cordas. Eu sempre estava experimentando aquilo sem ainda ter a possibilidade de trabalhar com orquestra, né? Com conjunto de câmara, tudo no MIDI, né? Então, depois de passar tanto tempo com esse estímulo, né, de escrita, eu decidi ingressar no curso de composição, né, e com 19 anos, eu ingressei na Universidade Estadual do Ceará, e foi onde eu formei meu bacharelado em composição. Lá eu tive aula com dois professores, com o professor Alfredo Barros e com o professor Herman Graz. E foram dois professores com visões bem diferentes que me mostraram muitas coisas bem interessantes na composição. Então, o professor Herman me mostrou muita coisa de música espectral, de música aleatória, pós-espectral. Isso foi realmente na época fez grande sentido para mim. Então, eu comecei a escutar muito Grisey, escutei Murray também, e mais esses mais recentes, principalmente o Klaus Lang, que é um compositor que eu escutei muito, assim, sou realmente apaixonado. E aí, nisso, obviamente, veio uma formação bem plural, assim, comecei a entrar em contato com aquela escola das massas sonoras, o Penderecki, o Lutosławski, da Polônia, e a partir daí, obviamente, as composições, elas, de alguma forma, elas se relacionam com tudo aquilo que eu vivia como aluno, né, como estudante de composição. Então, desde lá até aqui, algumas referências foram bem fortes, assim, algumas ficaram bem marcantes. Se eu puder citar algumas aqui, talvez seja o compositor Penderecki, da Polônia, que é um compositor que, para mim, desde aquela época fez muito sentido e até hoje faz muito também. O compositor Alfred Schnitt, que é um compositor que também, que para mim eu acho realmente incrível, que eu aprendo muito com ele. E mais recentemente também, esses temas que eu já abordei aqui no início da minha fala, que são temas relacionados à cultura folclórica, né, do interior do Ceará. Então, são materiais completamente diferentes, né, mas que de alguma forma eu tento trabalhar na minha música desde essa época já, buscando um ponto em comum, assim, como que isso pode acontecer, né, como que isso pode funcionar dentro de uma mesma peça. Muito bom, Caio. É interessante, antes de passar aqui para o Liduino, continuar com a segunda pergunta, só um Uhum. comentário, que é interessante como que esse mundo, né, assim, para uma certa geração, assim, da musicalização através de você tocar numa banda, né, e a partir daí você ir se descobrindo
descobrindo seus caminhos, né? Não sei se coincidência ou não, né? Mas assim, no meu entorno, né? Eu conheço muitas pessoas que acabaram estudando composição que tiveram exatamente esse mesmo caminho, né? Que às vezes pessoal que busca mais o rumo de ser instrumentista tem um caminho talvez um pouco mais tradicional, né? Mas é interessante você falar isso que me acendeu aqui a luz, assim, que é uma coisa que eu tenho notado muito, né? Já de vários anos, assim, né? Acho que agora o Liduíno quer fazer uma segunda pergunta aqui. Sim, pois não. É, e aí, só complementando um pouco, né? A gente que é do Nordeste sabe a dificuldade do acesso à orquestra, né? Combinações. Então, aqui no Rio tem pelo menos 5 orquestras profissionais atuando, né? Assim, no nível que toca Mahler, né? Então é mais difícil a gente ter esse acesso. A não ser no eixo João Pessoa, Natal, Recife, né? Que tem mais. Mas São Luís, Fortaleza, né? Já é mais escasso. Então, mas eu queria falar um pouquinho agora, né? Você falou da sua experiência, né? Na universidade, e eu queria fazer agora a coisa inversa, assim. Como é que é a interação entre o que você faz composicionalmente hoje e a sua experiência pedagógica? Digamos, o que que você aprende com os alunos ou experimenta, né? Ou quais são as expectativas dos alunos, né? Você está na UDESC agora, então é, quais são as demandas, como é que você vê, né? O que que o pessoal quer aprender hoje em dia, né? Olha, Lido, uma ótima pergunta. Realmente é uma pergunta que faz muito sentido, assim, tanto do ponto de vista pedagógico quanto do ponto de vista composicional. Eu queria começar fazendo uma conexão com o comentário do Ian, que realmente essa é uma trajetória que parece que está cada vez mais presente nos jovens hoje em dia, né, de começar na música ali por meios menos tradicionais, né, talvez não é por um piano, não é por um violino, mas talvez escutando música eletrônica ou experimentando com um programa ali no tablet, alguma coisa nesse sentido. Então, eu gostaria de começar dizendo que a experiência pedagógica nesses últimos anos tem me mostrado que hoje em dia está muito diverso esse universo dos alunos, dos discentes, né? Então a gente não tem talvez um direcionamento tão único pro curso de composição quando eu era estudante. Isso não faz tanto tempo. Eu estava na graduação há 12 anos atrás. E eu lembro que a turma era muito uniforme, estava sempre focada em determinado tipo de repertório, em determinado tipo de estética. Mas hoje em dia, quando eu dou aula de composição, uma turma de 10 alunos tem 6, 7 gostos diferentes, completamente diferentes. Isso, ao mesmo tempo que é um desafio, também é algo realmente que eu acredito que abre bastante espaço para discussão dentro de sala de aula. Então, agora eu estou ministrando essa disciplina de contraponto dentro do curso de música da UDESC, e é uma disciplina que eu realmente acho fantástica, né? O ensino do contraponto era o ensino da composição alguns séculos atrás, né? Não havia diferença, né? E é incrível ver como que os resultados sonoros dentro de uma disciplina com regras tão fixas, né? Diferencia tanto assim dependendo da formação do aluno. Às vezes vem um aluno que vem da formação do canto, né? Ele consegue criar essas melodias cantáveis com extrema facilidade. Às vezes vem outro aluno que vem com outra formação, talvez do rock, que aí já consegue perceber essas relações de quinta, de oitava com muita facilidade também. Então, para mim, realmente, eu gostaria de começar respondendo que é um aprendizado muito grande entrar em contato com essa diversidade. Então, da mesma forma que eu sou apaixonado pela composição, pelo ato de compor, para mim, dar aula também é algo que realmente é um mundo que se abre assim de maneira fantástica. E me ajuda, obviamente, também como compositor, assim, a entrar em contato também com diferentes perspectivas, né, com diferentes ideias. Eu só tive a chance de dar aula de composição uma única vez, foi lá na UFRN. Eu gostei muito de ministrar essa disciplina e eu gostaria de dizer que uma das primeiras coisas que eu vejo hoje em dia é que é cada vez mais necessária dentro de um curso de ensino superior de composição, da parte do docente, essa abertura, né, para diferentes escolas, diferentes estéticas, né? Então, a gente tem aí hoje em dia grandes conservatórios no mundo, né, em Paris, na Alemanha, na Austrália, Estados Unidos,
e que talvez esses lugares ainda mantenham essa tradição ainda muito enraizada de um determinado tipo de escola, de um determinado tipo de estética, mas a gente estando no Brasil, em um país do Sul, em um país com tantas diferenças, tantas diversidades, né? O próprio Nordeste, como você falou, Lidwina, que é um lugar tão múltiplo, né? De que é que adiantaria também esse enviesamento assim dentro da instituição superior, né? Não adiantaria muito. Então isso é algo que eu tento advocar desde o início, essa amplitude assim. Não é que o aluno vai ver tudo de maneira rasa, não, mas assim, é escutar os interesses do aluno de maneira coesa e dialogar com isso dentro da técnica, né? Dentro da técnica da composição. Uma coisa, tem uma terceira pergunta aqui que eu falaria agora, mas uma outra coisa que passou pela minha cabeça, né, voltando à questão que você tem trazido, né, justamente da, do local de onde você nasceu, né, ser um compositor é, né, cearense e ter orgulho disso, mas ao mesmo tempo isso não definir você. E eu acho que, de alguma forma, isso, isso é algo que passa na cabeça de todo mundo, de acordo com o local onde nasce, só que eu acho que talvez, né, Rio, São Paulo, como são locais já, é, digamos, historicamente muito cosmopolitas, a gente perde um pouco o sentido, assim, do que é nosso, do que não é, né? E eu fico imaginando que talvez para você, né, pelo fato de você ter tido, né, a oportunidade de viver, né, e de estar vivendo, né, fora do local de onde você nasceu, cresceu e começou a estudar e tal, é, eu acho que esse choque cultural, eu acho que também ativa um pouco, né, essa vontade, né, de mostrar, de se conectar um pouco com a arte de onde você veio, né? Eu tive, né, eu fiz doutorado, né, fora do Brasil e talvez tenha sido o momento que eu me senti mais brasileiro, assim, né? Porque não que antes eu não conectasse, né, não me conectasse com a arte brasileira, com a cultura, com a música brasileira, sempre gostei muito de muita coisa, mas eu acho que eu nunca senti tanta urgência em expressar isso, né, na minha música quanto quando eu estive fora. E não sei se você sente ou sentiu isso, né, de alguma forma, né, quando você teve esse tipo de experiência, né, de sair da tua zona de conforto, digamos assim, né, e experimentar essa cultura no sul do Brasil e também em outros estados, enfim. Não sei se você gostaria de falar um pouco desse Não, ver. perfeito, Ian. Eu só gostaria de dizer que realmente faz muito sentido isso que você falou. Para mim, faz muito sentido. Eu concordo plenamente. Eu acredito que essa experiência de sair, de morar um tempo em Porto Alegre durante o mestrado, doutorado, né? Passei 6 anos estudando lá com o meu professor Borges Cunha. Aí depois voltar para o Nordeste, dar aula em Natal, depois voltar para o Sul, aqui em Florianópolis, para trabalhar como professor também. Tudo isso gera talvez um sentimento assim de que lugar nós pertencemos, né? No final das contas, isso acaba que hoje em dia para mim não tem tanta relevância quanto havia naquela época. Talvez mais pela força dos intérpretes, né? Porque eu lembro quando eu estava começando ali a ter as minhas primeiras peças, muitos intérpretes queriam, de alguma forma, que eu mostrasse isso na música, né? Olha, cara, você é um compositor do Nordeste, você faz alguma coisa assim que simbolize, né? Isso para mim era algo um tanto quanto forçado, assim, como é que eu vou fazer isso? Eu não preciso fazer isso de maneira intencional, talvez o simples fato de fazer alguma coisa já contenha alguma semente daquilo. Então, isso é algo que para mim foi um grande problema assim por muito tempo e acho que até 2016 eu meio que me afastei completamente disso. Tem uma peça minha para orquestra que foi a primeira peça que eu escrevi no mestrado, chama-se Aproximações Áureas. Essa peça, eu acho que ela define basicamente tudo que era o meu pensamento até esse momento, que era um pensamento puramente matemático. Eu estava afastado de qualquer tipo de pertencimento a um lugar, pertencimento a um local, porque isso para mim me assustava um pouco. Então eu estava interessado nas relações. Essa peça eu escrevi para o concurso do Tinta Fresca da Orquestra Filarmônica de Minas. Foi a primeira vez que eu participei, que eu tive uma peça estreada por uma orquestra. E eu lembro que a ideia dessa música é simplesmente explorar o ciclo de quintas através da forma. Então, começa só com nota Mi,
depois tem o Mi, o Si, depois o Mi, Si, Fá sustenido, depois Dó sustenido até o final da música que vai ter as 12 notas. E é um tratamento super espectral, ou seja, pode ser até tido como um exercício mesmo, assim, de cunho espectral dentro dessa progressão harmônica de quintas, né? Então, até esse ano foi, digamos assim, quase que 100% das músicas totalmente longe, assim, disso. Então, isso só veio a começar a aparecer na primeira vez que eu saí do país, que foi em 2017, uma residência que eu fiz com a Sambo MPMP em Portugal. Então, eles me chamaram para escrever 4 peças, e a ideia das peças era simbolizar os 4 elementos, né? Terra, água, fogo e ar. E eu lembro que a primeira peça a ser estreada era água. E eu não fazia ideia do que escrever, né? Para mim isso nunca fez muito sentido, assim, escrever uma música programática do zero, assim, naquela época, pensamento matemático, né? E eu pensei, vou fazer uma peça sobre o Nordeste, pensando não na água, mas na escassez de água. Então eu comecei daí, não, vou fazer uma peça sobre a escassez de água. E aí veio essa primeira música, que é As Vozes das Labaredas do Sertão, que é uma peça para piano trio que foi estreada lá. Então é uma peça assim extremamente árida nesse sentido assim. Foi a primeira vez que eu comecei a traduzir, digamos assim, algum pensamento local através da música. Como é que eu fiz isso? De maneira muito poética mesmo. Não peguei nenhum cântico, não peguei nada. Eu só comecei a imaginar sons. Nossa, como é que seria o som de uma seca, de algo assim sem vida, de algo que tá quase morrendo. Aí eu pensei nesses sons mais ruidosos mesmo, é o sul ponticello do violino, é o trêmulo, talvez o piano só com as ressonâncias bem graves, uma coisa assim meio que tira a ausência de melodia, tira a ausência de contraponto. Então é uma peça bem textural, que foi a primeira vez que eu trouxe uma referência local, através desses timbres, através desses gestos. E a partir daí as coisas continuaram, mas esse foi o primeiro momento, digamos assim, que eu resgatei isso para dentro da minha música. Perfeito. Você falou aí, você fala no espectralismo, né, que é uma corrente muito, digamos, importante hoje em dia, e essa coisa da representação do Nordeste, você já chegou a usar, por exemplo, sons, né, típicos, digamos, um carro de boi ou um som de e fazer algum tratamento espectral, fazer leitura desse som e usar como, digamos, repositório sonoro, ou sempre você trabalha o espectralismo, digamos, do ponto de vista sintético, né? Você vai, como você fez aí, vai criando séries, né? Que são, é, digamos, com deformações de microtons, né? Para tentar ter um espectro artificial. Pensando assim nesses dois grandes vertentes que o Finberg fala, né, do espectralismo, você teria uma versão mais sintética e outra analítica, né? Essa analítica exige mais, né, computação, né? Ler arquivos. Você chegou a já aplicar alguma coisa nessa sua, digamos, perspectiva de representação, né, do Nordeste ou de outra localidade? Nossa, muito interessante essa pergunta, Liduíno. Muito interessante mesmo. Inclusive, abre uma série de talvez possibilidades para peças futuras. Achei bem legal isso que você falou. Eu nunca experimentei nada do ponto de vista analítico que você citou, de pegar um determinado som, fazer a leitura através de um espectrograma, por exemplo, e ver ali as alturas. Sempre é uma relação muito poética. Então é até difícil para mim explicar, porque ela parte de um lado que talvez não tenha como ser dito em palavras assim mesmo. É como eu falei, é o timbre que vai simbolizar um solo árido, ou talvez uma altura que vai simbolizar um gesto. Eu não tenho o ouvido absoluto do Messiaen, por exemplo, que ele conseguia detectar aquelas coisas com um padrão matemático e colocar ali dentro da música. É tudo algo que realmente não é imagético, não é um espelho, não é uma representação, mas sim uma releitura, digamos assim, uma releitura daquilo. Seria uma releitura dessa poesia do norte, da seca, da escassez, né? Algo nesse sentido. Aproveitando que a gente está começando a adentrar um pouco aí a conversa sobre, né, as suas obras propriamente, né? Você gostaria de falar um pouco, né, sobre algum processo composicional de alguma obra específica, né? A gente vai deixar aqui, né, já para o ouvinte que tá nos acompanhando, né, a gente vai deixar algumas obras, né, representativas tuas, né, se algum link para algumas delas
aqui na nossa descrição, né? Mas se você quiser comentar um pouco sobre alguma delas, né? Aí a gente deixa esse espaço aqui e até pode colocar, né, essa obra como, digamos, um apêndice, né, no final do nosso programa para o ouvinte poder já escutar em seguida. Obrigado, Ian. Bom, tem uma peça em específico que eu gostaria de comentar, que chama-se O Diário das Narrativas Fantásticas. É uma peça para orquestra de câmara e solista. Digamos assim, não vou falar a peça mais importante, mas é a maior peça que eu escrevi até hoje, uma peça de quase 40 minutos de duração, que foi encomendada pelo maestro Emanuele Baldini e a Orquestra de Câmara de Valdívia. Foi estreada em 2019 no Chile, bem na época que estava havendo aquelas manifestações lá no Chile, de toda aquela questão que veio desembocar na mudança da Constituição mais recentemente, né? Então a gente fez essa estreia num momento assim de muito de muitas inconstantes políticas naquele país, mas foi bem diferente para mim porque eu passei o ano todo trabalhando nessa música. Eu não fiz nada além disso, assim, em termos de composição. Geralmente vinha escrevendo 3, 4 peças por ano, mas nesse ano eu só escrevi essa peça, então me deu bastante trabalho. É uma peça dividida em 2 movimentos, e a ideia da música é simbolizar no primeiro movimento talvez algo mais mental, mais matemático, mais voltado à técnica da composição, à construção, e no segundo movimento algo mais poético, seria uma espécie de yin e yang, por exemplo, assim, aplicado a uma retórica aqui do Sul, né? Eu tirei isso de um conto antigo que falava que existiam vários centros de energia, né? E o que simbolizar o centro da mente e o centro da força, né, da força motriz, da força motora. Então, a primeiro movimento é um movimento bem lento, assim, com um tempo bem estático, que as coisas acontecem de maneira muito gradual, é uma narrativa, né, como o nome está dizendo, uma narrativa que vai perpassar por esses lugares, não do Brasil, mas do Sul como um todo. Então, a gente começa ali com um tratamento quase que espectral dos materiais, vai começando a construir essa narratividade, as coisas começam a acontecer com um determinado ritmo muito lento, e em alguns momentos eu exploro muito essa coisa da divisão da orquestra em pequenos grupos de câmara, tem quarteto de cordas, trios. Então, digamos assim, é um experimento quase que matemático de subdivisão daquele grupo. Eu posso dividir aqui dois com um, depois os quatro, depois o tutti, depois voltar. E é um movimento que eu acredito que, de alguma forma, prepara o ouvinte para o contraste do segundo. O segundo movimento, o regente, que foi o Emanuele na época, na estreia, ele deixa de ser regente e ele passa a ser solista. E o instrumento que ele toca não é o violino, mas sim uma rabeca. Então eu trago a rabeca como um instrumento não representativo do Nordeste em si, mas de toda a cultura dos Andes, né, que é um instrumento antigo, que tem toda essa tradição. E o tratamento da rabeca, ele em nenhuma parte passa por essas caricaturas, digamos assim, que a gente é acostumado a ver, né, das cordas duplas, dessas sonoridades mais abertas. A rabeca, ela é produzida ali como um instrumento de contraste tímbrico, né? Então ela vai jogar com a orquestra todas essas questões que foram colocadas no primeiro, só que de uma forma diferente. Então, do ponto de vista da orquestração, foi um movimento difícil de trabalhar, porque ele traz essa dificuldade do som da rabeca ser um som menos projetado do que o som do próprio violino. Então, a gente precisa trabalhar com uma orquestração um pouco mais delicada, mas que ao mesmo tempo continue mantendo essa energia, essa força, né, da terra que eu quis simbolizar aqui. Então, é uma peça, como eu imaginei, assim, bem imagética, assim, imagética no sentido assim de uma narrativa mesmo que perpassa por diferentes locais sonoros, por diferentes sonoridades. Então, um possível convite à escuta dessa peça seria esse, assim, talvez não de se ater aos temas, se ater à forma de um ponto de vista tradicional, de sonata, de rondó, mas simplesmente perceber essas transições, essas nuances, como que uma coisa surge, como que essa coisa que surgiu vira o principal e depois se transforma em outra coisa. É uma música que nunca volta, que está sempre buscando a continuidade, a chegar naquele momento final, né? E no momento final tem uma espécie de duo, digamos assim, tem uma citação de Bach, de uma peça
para teclado, é um ostinato que vai ser tocado na rabeca, e sobre isso volta aquele material espectral do começo, só que com outro tratamento. Então, ela volta, mas sempre que volta, volta de outra forma. Então, a ideia seria isso, assim, essas poesias que como um rio, né, nunca vai passar ao mesmo lugar duas vezes, sempre vai ter diferença, sempre vai ter novas ideias, assim. Aprofundando mais um pouco, essa peça, né, 40 minutos, uma peça longa, assim, é muito difícil você, digamos, administrar, né? É, eu, por exemplo, se eu tiver que fazer uma peça dessa, eu faria, digamos, esquemas antes, temporais, digamos, aquela abordagem top-down, né, que você, digamos, faz como um plano arquitetônico, né? É, você até pensar a composição assim como uma arquitetura que depois vai para um engenheiro que vai detalhar até chegar no mestre de obras que vai realmente fazer funcionar, né? E eu não sei, você faz isso também? Você trabalha com planos pré-composicionais, diagramas? Eu estou fazendo essa pergunta porque muita gente, né, os nossos alunos assistem o programa e eles ficam curiosos. Pô, uma peça de 40 minutos é, né, uma peça muito longa. Como administrar isso, assim, para você não perder o foco, né? Nossa, agradeço, professor. É uma ótima pergunta, realmente. Eu quase sempre trabalho com planos, e para peças grandes como essa é quase que necessário, pelo menos para mim, né? Obviamente tem outros compositores, compositoras que devem não necessitar disso, mas para mim eu não consigo fazer nada acima de 6, 7 minutos que não tenha uma planificação prévia, assim. O que que acontece? Ao longo do processo, o plano pode mudar, mas existe um plano inicial. Tem um livro que me ajudou muito nesse estudo, que é o Forma e Método, do Roger Reynolds, né? Form and Method. É um livro realmente fantástico, porque ele vai dialogar entre o nível dos materiais, como você falou ali do mestre de obra, o pequeno aqui, e a grande forma. E é muito interessante como ele vai mostrando isso dentro da música dele, através dos planejamentos que ele faz. Então, a grande forma nada mais é do que um espelhamento a nível macro daquilo que está aqui, né, pequeno. E essa relação talvez seja a coisa que eu mais me interesso como compositor hoje em dia, que é explorar essa relação entre o pequeno e o macro, entre a pequena forma, os materiais e a grande forma. É basicamente o que envolve também o meu trabalho como professor na universidade também. Eu estou dando a disciplina de análise, agora a gente está estudando forma sonata, e eu estou fazendo o inverso, né? Utilizando aquela frase do Beyer, a melhor forma de analisar é compondo. Eu estou trazendo os alunos para compor pequenas formas sonatas. E é bem interessante porque, assim, quando você coloca ali uma sonata de Beethoven, é difícil, talvez, identificar as coisas. Mas depois que os alunos começam a criar frases, criar pequenos motivos e depois criar períodos, aí o processo se torna mais fácil. Então, eu compartilho muito dessa filosofia de que a composição, ela ajuda também as outras disciplinas, né, um intérprete de piano, de violino que vai analisar, mas que pode passar por esse estudo, né? Então, esse tópico é essencial, assim, no meu pensamento hoje, que é essa relação do pequeno com o grande, da planificação inicial do material. Só falando um pouquinho específico nessa peça em si, a planificação dela é muito simples, assim, é uma forma simétrica, em que eu tenho aqui um eixo de simetria nos dois movimentos, e tem uma multiplicação aqui pelo número de ouro, né, que é uma proporção que eu gosto de usar muitas vezes. Então, o primeiro movimento, ele é um pouquinho maior, aí eu dividi aqui pela sequência áurea e tem um segundo movimento, que é um pouco menor. Mas dentro dessa simetria aqui, que por mais que ela seja quebrada, existe uma proporção, né? É quase como se você pegasse um grande padrão, que, não sei, talvez pensar assim, por exemplo, um ser humano que tem a constituição através dos órgãos, né? Todos os seres humanos têm os órgãos, independente se é uma pessoa grande, se é uma pessoa pequena. Então, seria isso, assim, a estrutura das duas é idêntica, só que ambas têm esse fator de multiplicação de que uma traz os materiais multiplicados por essa sequência. Então, essa forma me ajudou muito, assim, nessa questão. E eu já aproveito o gancho desse comentário seu para trazer um pouco dessa pesquisa que eu fiz no doutorado com o professor Borges Cunha, lá na URGS. A minha pesquisa é justamente essa, de maneira bem resumida, assim, quais são as perspectivas que o compositor pode usar, do ponto de vista técnico, estou falando de técnica de composição, para manter o interesse do ouvinte.
Ou seja, eu estou interessado aqui na manutenção do interesse do ouvinte ao longo de uma peça, seja uma peça pequena, seja uma peça grande. Então, tem um primeiro momento da pesquisa que eu vou analisar três compositores, que é o italiano Chelsea, o Wolfgang Heim e o Per Norgard. Analiso a obra desses três compositores e trago algumas questões que são colocadas para essa pesquisa. E aí, na segunda parte, eu trago um portfólio de composição que foi criado através dessas técnicas extraídas dessas análises. Então, é uma pesquisa que envolve a análise de música contemporânea com a própria composição, com o intuito de atrair informações, digamos assim, atrair percepções de situações que os compositores conseguiram manter essa atenção do ouvinte em peças grandes, né? É sempre muito difícil falar do ouvinte, né? Porque a gente tem que ouvinte, qual que é o ouvinte hipotético, né? Mas isso é algo que realmente eu tenho muito interesse como compositor, como que a música pode, de alguma forma, estar relacionada durante esse processo, né? De composição, de performance e de escuta, ao final. É. Só complementando aqui, o Borges, né? O Antônio Borges Cunha, ele frequentava muito Fortaleza, não sei se você sabe. No tempo do Kohreuter, né? Que o Kohreuter tinha era o Sérgio Bizet e o Antônio Carlos Cunha. O Sérgio Bizet ia dar, quando o Kohreuter ia para lá, ele dava aulas de estética, né? Eu fiz muitas aulas com ele, assim, de turma, né? E o Borges era a harmonia e o Sérgio Bizet contraponto, a gente fazia. Então eu estudei um tempo, ele tinha um cabelão assim, encontrei com ele agora numa das bienais. Então o Borges foi muito importante na minha carreira também, assim, né? Porque ele tratava disso, era aula de harmonia, mas ele fazia criação, né? Então a gente tinha que criar obras, né? Para exatamente colocar. O plano composicional era, digamos, harmônico, porque era o assunto que a gente estava vendo na época, né? E então, basicamente, era isso que eu queria acrescentar. Nossa, que interessante, eu Pois é, não sabia. Muito interessante saber disso, eu não sabia, não. pois Muito é. legal. E te perguntar se o link da tua tese está disponível, que eu acho que de repente a gente pode até colocar no YouTube, né, Ian? Assim, muito interessante isso aí para a gente, né? Eu pelo menos Tá, quero. tá, tá, É, sim. Obrigado, eu vou enviar o link, sim. Obrigado pelo interesse. porque assim, você falou, né, da composição através, quer dizer, da análise através da composição, né? O Nicholas Cook tem um livro que chama, né? Analysis Uhum. Through Composition, né? Preocupa, sim. Mas também quando eu fui professor substituto na UES, eu também, as aulas de harmonia era sempre compondo. A gente pegava modelos e, né? Que aí você realmente, você tá certo, aquela coisa fria, né? Período, sentença, quando o cara tem que fazer, né? Um período, aí ele vai reconhecer um período lá, né, no Beethoven, no Mozart, né? Mas, Ian, se você quiser complementar alguma coisa, né? É, Eu estava aqui pensando justamente nessa espécie de dicotomia, né, que estava sendo discutida e estava pensando numa outra dicotomia que veio à tona né, nas falas, né, do Caio, que é justamente a relação dele com, digamos, o improviso versus o controlado, né? Porque é, fica evidente que durante uma boa parte, né, da tua produção, você, através de diversas técnicas, com utilização de matemática, etc., você parece ter utilizado isso em prol também de um certo controle e parece toda digamos, a pintura que você deu para a gente de como é essa obra, né, que você comentou, né, é que é algo extremamente bem arquitetado e bem definido, né, e tudo bem também tem um contexto ali de ser uma peça para orquestra e que tem, digamos, permissões menores de improviso, mas eu queria que você comentasse um pouco mais agora sobre como é esse teu lado, ou como você lida, né, com essa alternância entre controle versus improviso, né, e em quais contextos isso parece ser mais complexo, né, para você? Nossa, é uma ótima pergunta, Ian. É bem interessante pensar, hoje, atualmente, que isso que eu comecei falando aqui nessa entrevista, nossa, até para mim é muito bom poder refletir sobre isso. É uma coisa que desapareceu, sinceramente, assim, ao longo do tempo, simplesmente sumiu.
Então, no início, a coisa que foi a força geradora para me aproximar do campo da composição, que era o próprio improviso, né? Essa vontade de criar minhas próprias coisas, meio que desapareceu depois que as coisas começaram a ficar no papel. Então, a escrita tem um pouco disso, né? Não sei, como que vocês enxergam, mas para mim a escrita, ela, ao mesmo tempo que ela é uma ferramenta fantástica, assim, que permite que a sua música seja tocada em diversos lugares, né? Às vezes nem com sua presença, você não precisa estar perto, né? Mas ao mesmo tempo ela limita também as coisas de uma forma muito forte, se você não tiver cuidado, né? Então, eu sinto que um pouco disso tem acontecido, assim, ultimamente, nos últimos anos. Você meio que acha um caminho, né? Eu achei um caminho. Por exemplo, vou falar de maneira prática. Eu sou um compositor que já escreveu muitos quartetos de cordas. Eu escrevi um primeiro como aluno do Festival de Campos de Jordão, na classe do professor Ailton Escobar. Isso foi em 2015, foi o primeiro. Aí de lá para cá eu escrevi, tive a chance de escrever vários outros quartetos. Escrevi um para o Samba MPMP em Portugal, escrevi um para o Mivos Quartet em Nova York, escrevi dois para o quarteto da OSESP, fiz o arranjo das variações Goldberg também para o quarteto da OSESP. Então são vários quartetos. Então você acha um jeito de escrever para o quarteto, um jeito que funciona. E aí, quando você recebe uma encomenda, nesse sentido, assim, uma encomenda profissional, né, com toda essa responsabilidade, é interessante que você arrisque, mas também é interessante que você tenha controle sobre aquilo que vai ser entregue, né? Então, isso é algo que eu sempre tenho muito cuidado, assim, ao entregar uma peça que vá funcionar, que tenha ali algo novo, mas que vá funcionar. Então, isso da sua pergunta entra em questão, coloca tudo isso em xeque, né? Onde é que o improviso está hoje em dia? Hoje em dia eu assumo que realmente está muito pouco. Eu improviso muito pouco durante o ato da composição. Para mim é como se eu já tivesse achado um caminho e eu estou tentando reforçar esse caminho. Mas pensando nisso, agora também, nos últimos meses, é algo que também faz falta, né? Eu estou escrevendo uma peça agora para quarteto de cordas, mais clarone. Também tem um clarone. É uma peça que vai ser estreada em uma residência em Porto esse ano, com o clarinetista Frederico Cardoso. Foi um projeto do Ibermúsicas que eu recebi essa residência, né? Então, esse auxílio e tenho que criar essa peça. É uma peça grande também, em torno de 20 minutos. E olhando para a peça, assim, já tem escrito dois movimentos, estou trabalhando no último. É claro que está tudo ali que eu quero expressar como compositor, mas ao mesmo tempo o espaço para aquilo que é aleatório, novo ou até perigoso numa performance está cada vez mais reduzido. Então é interessante pensar sobre isso, assim, quanto que a gente talvez pode voltar para a origem, voltar para o princípio e ter um pouco de experimentação de volta dentro da própria prática, né? Isso é algo que eu tenho pensado muito ultimamente. Só pegando esse gancho, eu fiz um masterclass uma vez com um compositor inglês e ele chamava o ato de você pegar uma partitura sem plano e começar a escrever, ele chamava improviso isso aí. Tanto que ele começou a falar improviso e os alunos pensaram que era um improviso, né? Você pegar. Disse, não, o que eu estou chamando de improviso é algo sem plano, porque ele só compunha com plano, mas ele tinha uns trechos, né? Que são, digamos, uns buffers que ficavam ali, e aí ele improvisava. O fato de estar compondo sem plano já era, né? Uma improvisação. Eu queria aproveitar esse teu gancho que você falou aí da Ibermúsicas, né? Dessa residência, que se você pudesse falar dos projetos futuros para esse ano, no âmbito da composição, da performance, que performance você vai ter, quem quiser ouvir tua música, né? Como pode fazer, ensino, se você vai estar aqui pelo Rio, né? A gente tem um panorama esse ano, vai ter, né? É, quem quiser fazer alguma aula com você, fique à vontade para falar um pouco desses projetos futuros, né? Quantas peças está compondo e se tem performance aqui no Rio que a gente possa assistir também, pessoalmente, né? Então, eu queria te pedir depois disso a gente vai fazer um fechamento, mas que você ficasse aqui um pouco com a gente, uns 2 minutinhos, né? É, off, né? Claro. Então, Liduíno, eu acabei uma peça recente agora, muito interessante você falar isso, que é justamente para a orquestra da UFRJ, foi encomenda
André Cardoso, né? Professor André Cardoso, da UFRJ. E eu ainda não tenho a data de estreia, mas eu acredito que vai ser esse ano em algum momento. É uma peça que eu gostei muito de escrever. Nossa, uma peça que eu estou bem empolgado com a possibilidade da estreia. É uma peça mais delicada, assim, que explora esses harmônicos, som das cordas soltas. É uma peça que tem muita referência da música antiga, da música renascentista, que é uma música que eu estou estudando muito agora, talvez para as disciplinas de contraponto. Então, é uma peça que realmente foi bem divertida de compor, assim. Foi muito interessante. Vai ser estreada, acredito, esse ano, mas ainda não tem uma data. Tem essa peça que eu estou escrevendo agora para a residência do Ibermúsicas, que vai ser realizada em Porto, em Portugal, né? Em algum momento do segundo semestre. E, obviamente, as gravações vão ficar disponíveis no site do Hipermúsica, e se precisa acontecer como contrapartida, a gravações de alta qualidade, de vídeo, de áudio. E eu acabei recente também, não uma composição, mas uma revisão de uma peça bem antiga, uma peça que foi tocada pelo International Contemporary Ensemble, em Salvador. Foi a minha primeira vez trabalhando com esse ensemble, e é uma peça curtinha, uma peça que na época tinha 4 minutos, chama-se O Crepúsculo dos Tolos. É uma peça que eu fiz, digamos assim, como uma crítica a certas coisas que eu não estava satisfeito, assim, mais comigo mesmo, sabe? Não uma crítica à estética, mas é mais coisa na minha própria formação. E é quase como se fosse um fechamento disso, um crepúsculo, né? Então, essa peça eu revisei e ela vai ser reestreada agora em maio pelo ensemble Music 21, lá em Missouri, sobre a regência da maestrina Catherine Kilburn, lá na Universidade de Missouri. Então, são esses 3 projetos, né? A peça de Portugal, a peça do Rio de Janeiro e essa peça de Missouri. Sobre possibilidades de escuta, tem várias gravações no YouTube de peças. Tem também algumas peças no selo da OSESP. Essas peças da Encomendas estão todas pelo selo da OSESP. SoundCloud também tem alguma coisa. No Spotify também lancei algumas gravações que ficaram boas. Então tem todas essas possibilidades aí. É só procurar pelo, pelo meu nome que vai achar. E acho que é isso, assim, eu realmente estou animado, assim, nesse período de composição. Eu acredito que eu estou compondo menos do que quando eu era um estudante, assim, porque, obviamente, os trabalhos como professor tiram bastante tempo, mas eu não vejo isso como um problema, assim, pelo contrário, aprende-se muito dando aula e eu só tenho a agradecer pelas últimas oportunidades que têm surgido, assim, de ensinar, seja em Natal ou aqui em Florianópolis. Perfeito. Acho que então a gente chega ao final. Se você quiser mandar alguma mensagem final para os nossos ouvintes, né? Queria agradecer a sua presença, agradecer a sempre importante colaboração aqui do meu colega de projeto, do Ian, que tem perguntas inteligentes, né? O Ian é professor de composição também, então ele está sempre tocando nos pontos corretos aí da pedagogia, do ensino e da composição. Então, eu queria te agradecer, né? E quando tiver a peça aqui no Rio, divulga, que a gente aproveita e divulga também junto, né? Para a gente assistir. De repente, você vir na escola, dar um masterclass para os nossos alunos, né? Falar um pouco sobre, né, sua peça, suas obras, né? E eu acho que é isso. Queria te agradecer. Se o Ian quiser complementar com mais alguma coisa. Não, só agradecer também ao Caio a gentileza aí de ceder o tempo dele para dar, né, esse bate-papo aí com a gente, né, fazer esse bate-papo. E foi assuntos muito bacanas, muito interessantes para nosso público-alvo, né, que são principalmente alunos de composição, né, mas queria deixar aqui o espaço, né, como o Lidwino levantou, para o Caio dar uma última palavra aí para quem estiver ouvindo a gente, que, enfim, você gostaria de deixar. Isso. Antes dele falar, só dizer que no finalzinho desse programa tem uma gravação do Diário das Narrativas Fantásticas, com a Orquestra de Câmara de Valdívia, com a regência do Manuel Baldini. Então, Caio, a última palavra aí é sua. Não, que eu queria, na verdade, agradecer ao Ian, ao Liduíno, foi um grande prazer e com certeza será um prazer poder visitar a Escola de Música da UFRJ, que já estive várias vezes nas bienais, pude conhecer
é um lugar fantástico. Eu queria parabenizar pelo trabalho. E não sei, já que uma palavra final, talvez focando no comentário do professor Ian, já que é um contexto mais voltado para o público geral e também para os interessados em composição, né? Talvez compartilhar que, para mim, assim, a composição, ela sempre foi uma coisa que transcendeu a própria música em si. É meio óbvio dizer isso, né? Mas composição precisa de inspiração, né? E a inspiração, ela não vem só de outras músicas, não vem só de outros compositores, de outros sons. Talvez seja isso, assim, de buscar uma formação que seja diversa e ao mesmo tempo que seja instigante. Eu, por exemplo, adoro assistir filmes, assim. Teve uma época da minha vida que eu assistia um filme todo dia, assim, um filme novo, durante mais a graduação, e para mim é sempre muito interessante buscar essas relações com filmes, com imagens. Tem um diretor que eu ainda gosto muito, mas gostava bastante, que é o David Lynch. Para mim sempre foi uma grande inspiração e é sempre buscar, assim, a inspiração em outros lugares também, que não sejam só no universo da música, mas que transcendam isso, que transcendam essa realidade para uma outra realidade. Perfeito. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? E a gente se vê no próximo programa. E obrigado, então, Caio. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.